Mais uma correção, né, gente? Agora é a do PET, tá? Que eu deveria ter corrigido, né, na sexta-feira, mas como alguns não tinham a folha, eu postei para fazer a correção hoje. Aqui no número 1, nós temos essas duas tabelas, tá? Na primeira tabelinha, nós temos o valor, nós temos o A, o B, né? Na primeira coluna o A, na segunda coluna o B, na terceira coluna a soma, né, de A e B. Aqui na primeira linha, o valor de A é menos 64, o valor de B é 52 e eu quero o resultado. Então, veja só, a mesma interpretação. Eu gastei 64 porque ele é negativo. Eu paguei 52, significa que eu estou devendo 12, que eu represento por menos 12. Depois, na segunda linha, significa que a minha soma aqui deu menos 27. O valor do B deu menos 13. Se eu tenho um resultado aqui que é negativo, significa que o valor do A também vai ter que ser negativo. Então, 27, menos 27, eu tiro 13, eu vou ficar com 14. Para que o resultado dê negativo, as duas parcelas aqui têm que ser negativa. Gastei 14, depois eu gastei 13, ao todo eu gastei 27, que eu represento por menos 27. Na segunda tabela, a primeira coluna é a segunda é B e a terceira é A menos B. Então, significa que a diferença aqui resultou em 57. Uma parcela é 30. Qual será o valor do A? É a diferença mais a parcela B, resultando em 87. Depois, na segunda linha, a diferença deu menos 26. E eu tenho uma parcela que é menos 12. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Menos 26 menos 12. Por isso eu encontrei aqui o 14. Que agora, o que eu vou interpretar aqui? Significa que essa operação aqui é o valor de A menos 12. Esse sinalzinho trabalha como oposto, né, do B, oposto ou simétrico. Como o B aqui é positivo, o oposto dele vai ser negativo. Então, menos 12 com menos 14 vai dar menos 26. Esse sinalzinho de menos que antecede aqui a letra, significa que nós temos que trocar o sinal do valor destinado aqui ao B. Aí nós trabalhamos com o oposto do valor. Se ele for positivo, nós usamos negativo. Se ele for negativo, nós usamos o positivo. Vou explicar melhor essa operação daqui a pouco, ok? E agora aqui, na letra a resposta é: o que nós fizemos para nós chegarmos nesse resultado? Usamos as regras da adição e subtração. Por isso que nós chegamos nesse valor aí, ok? Vou continuar com a correção. Agora, vamos para a correção aqui na letra B. Relate a estratégia que utilizou para resolver cada situação da tabela. Então,
veja só, na primeira tabela, usamos a regra da adição de parcelas iguais e parcelas de sinais diferentes, tá? Esse foi o critério que nós usamos para a primeira tabela. Agora, na segunda tabela, usamos a regra da subtração adicionamos o primeiro número ao oposto do segundo número. Então, está aqui a explicação, né? Na segunda tabela, usamos a regra da subtração, adicionamos o primeiro número ao oposto do segundo número, ok? Vamos agora para a letra C. Letra C. O que é uma operação inversa? É a operação contrária do que está sendo feito. Então, letra C, o que é uma operação inversa? É a operação contrária do que está sendo feito. Ou seja, se você tem uma adição, qual é a operação contrária? A subtração. Se você tem uma multiplicação, qual é a operação contrária? Divisão. Agora, letra D. Letra D. Podemos dizer que subtrair um número positivo é o mesmo que somar um número negativo? Por quê? Então, a resposta aí é sim, pois mudamos a subtração para soma e alteramos
o sinal do segundo número para o sinal oposto. Exemplo disso. Exemplo, 10 menos 3. Então, veja só, esse menos significa que a gente tem que trocar o sinal do número que está dentro do parênteses, usar o oposto. Vai ficar 10 mais 3, que é igual a 13, tá? Então, está aí a resposta da letra D. Depois vamos para a letra E. Qual a diferença entre se efetuar A menos B e se fazer B menos A? Letra E. Na subtração, trocar a ordem em que os valores são subtraídos tem resultado diferente. Tem resultado de... Ponto. Nesse caso, será um valor com sinal trocado. Então, na subtração, trocar a ordem que os valores são subtraídos tem resultado diferente. Nesse caso, será um valor com sinal trocado. Então, exemplo. Se eu coloco 4 menos 1, eu vou obter 3. Depois, no exemplo B, se eu coloco 1 menos 4, eu vou obter menos 3. Então, prestar bastante atenção nessa troca, né, de sinal, porque se a gente trocar aqui, se nós trocarmos aqui, né, a ordem, os valores alteram, né? 4 menos 1, né? Eu tenho 4, eu perdi 1, eu fiquei com 3. Na segunda situação, né? Eu perdi 4 e eu ganhei 1, quer dizer que eu continuei perdendo 3.
tá? Essa, então, é a explicação da letra E. Agora, letra F. Letra F. Você consegue encontrar mais alguma regularidade? Sim. Qual é essa regularidade? Sim. A mais B é igual a B mais A. Essa regularidade aqui, né, fica sendo a propriedade comutativa. Então, comutar significa trocar. Se eu coloco, por exemplo, o A valendo menos 4, somado com o B valendo menos 6, vai ser igual a menos 6 somado com menos 4. Gastei 4, depois eu gastei 6, ao todo eu gastei menos 10. Gastei menos 6, depois eu gastei 4, significa que eu gastei menos 10. Então, é a regularidade que nós encontramos, né? Trocar aqui as parcelas ou comutar as parcelas, o resultado aqui continua sendo o mesmo. Tanto faz eu gastar 4, depois eu gastar 6, né? Ou gastar 6 e depois eu gastar 4, no final eu continuo gastando 10 da mesma forma. E agora, finalmente, nós vamos para a letra G. Essa letra G é para você elaborar um problema para cada linha da tabela e resolver. Então, lá na tabela, você tem menos 64 com 52. Então, esse probleminha aí na letra G, né? Então, na primeira linha, né? Que eu vou chamar, por exemplo, de primeira linha. Primeira linha. Qual seria uma situação, problema? Gastei em uma lanchonete R$64 e paguei R$52. Quanto fiquei devendo? Como é que eu resolvo essa situação? Está aqui. Eu gastei 64 e paguei 52. Ou seja, quanto eu fiquei devendo? 12. Tá aqui. Então, resposta. Fiquei devendo R$12. Aí. Entendido? Essa é uma situação da primeira linha, tá? Você gastou mais do que você tinha. Então, você ficou com um débito, uma dívida de R$12. É o que está exatamente
como resultado na primeira linha, tá? Agora vou colocar um outro exemplo referente à segunda linha. Ó, segunda linha, um exemplo da segunda linha. Em um jogo de basquete na primeira partida, perdi 14 pontos. E na segunda partida, perdi 13 pontos. Quantos pontos perdi nas duas partidas? Então, como que nós resolvemos isso? Na primeira, eu perdi 14, eu represento por menos 14. Na segunda, eu perdi 13, eu represento por menos 13. Se eu perdi 14, depois eu perdi 13, ao todo eu perdi 27. Então, resposta: ao todo perdi 27 pontos. É um exemplo da segunda linha, tá? E vamos agora ao exemplo, tá? Ao exemplo da segunda tabela, primeira linha. Primeira linha. Um exemplo aí. A diferença entre a minha idade e a de meu avô é de 30 anos. Considerando que estou com 57 anos. Qual a idade
do meu avô. Então, lá nessa tabela, ó, a diferença entre a minha idade e a de meu avô é de 30 anos. Considerando que estou com 57 anos, qual a idade do meu avô? Então, veja só, aqui sim, vai ser 57 menos 30, que vai ficar 57. Esse sinalzinho aqui a gente troca, tá? A diferença... Peraí, a diferença? A diferença é de 30 anos. Por isso, entrou esse sinalzinho de menos aqui, ó. Eu estou com 57, menos a diferença da idade, 57 mais 30 igual a 87. 87 anos é a idade do meu avô. Então, a resposta é exatamente essa, ó, 87 anos. E, finalmente, vamos para o último exemplo aí, né? O último probleminha. O último, então, eu simplifiquei assim: Pedro e Gustavo estavam apostando figurinhas. Pedro perdeu 12 e os dois juntos perderam 26. Quantas figurinhas Gustavo perdeu? Então, temos essa situação, ó. Pedro e Gustavo estavam apostando figurinhas. Pedro perdeu 12 e os dois juntos perderam 26. Quantas figurinhas Gustavo perdeu? Então, vai ser exatamente 26 menos 26 menos 12. Então, os dois perderam 26.
eu represento por menos 26. Menos, porque eu vou achar a quantidade, né, do Gustavo. Menos a quantidade que Pedro perdeu. Então, vai ficar menos 26 mais 12, que vai ser igual a menos 14. Não, peraí, 26, peraí que eu fiz errado. Mais 14, menos 14. Cadê? Eu vou ler aqui, peraí. Menos 12, menos 26 com mais 12, menos 14. Deixa eu ver se é isso. Tem que ser mais 14. Tá aqui o total de figurinhas que eles perderam, 26, menos a quantidade que o Pedro perdeu. Esse menos vai trocar o sinal. Então, vai ficar 26. Ai, meu Deus, peraí que tá dando uma troca, tá dando erro.